Minha vida antes da mentoria era caótica. Parecia que não tinha solução. Então, nenhum aspecto da vida parecia que tinha ordem. Então, eu imaginava que eu estava fadada a viver aquilo para sempre. Era sempre uma bola de neve. Eu já cheguei a ter energia da minha casa cortada porque esqueci de pagar a conta, não porque eu não tinha dinheiro para pagar, por desorganização, por ficar adiando, por não anotar, ou anotar e esquecendo de anotei, não tinha método. Ou o filho e desorganizado para a escola. Então, era uma das coisas que me fez pensar: meu Deus, eu não posso continuar nessa vida. Depois que eu comecei a mentoria, com poucas semanas, né, que a gente começou, o que eu percebi é que é possível, e parece até mentira, porque eu já tinha visto muitos livros, eu já li tudo que podia ler sobre isso, tentei vários métodos sozinha e não funcionava. Então, foi surpreendente, porque foi possível colocar ordem em um pouco de tudo ao mesmo tempo. Hoje eu consigo manter a casa organizada, preparar a alimentação para a semana e consigo trabalhar. Hoje eu estranho quando não tem cliente me cobrando nada. Eu pergunto: tá tudo bem, gente? Tá tudo bem por aí? Tá tudo bem, tá tudo calmo. E antes era sempre assim, surgindo coisas imediatas. Agora tá tudo em paz. E ainda eu tô dando conta, né, de dar o suporte para o meu filho, para que ele consiga ir bem na escola dele. Então, era uma coisa inimaginável. Isso realmente, acho que de tudo que eu poderia pontuar, é o mais, assim, o mais importante. Eu não imaginava que eu conseguisse e em tão pouco tempo. Olá meninas, eu sou a Ellen, sejam muito bem-vindas à Semana Saindo dos Extremos. Se você tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TEA, que é o transtorno do espectro autista, ou se identifica com alguns sintomas que são similares ou até mesmo iguais ao do transtorno, talvez você esteja se sentindo incapaz de sair do lugar, de mudar a sua rotina e tirar projetos da gaveta. E com certeza você deve ter tentado muitos métodos, muitas técnicas, e você provavelmente já tentou muitos métodos e não obteve sucesso. Mas nesse evento eu vou te mostrar que não é sobre ter ou não capacidade ou inteligência, e que simplesmente o seu cérebro funciona de uma maneira diferente. Então, se você chegou até aqui, eu vou te mostrar como criar uma rotina produtiva, equilibrada e já começar a colher resultados positivos logo nos primeiros dias. Com isso, você vai conseguir melhores resultados tanto no trabalho quanto nos estudos, uma casa ou ambiente de trabalho mais organizado, mais tempo para a família, amigos e principalmente para você. Mais tempo para você se cuidar e fazer o que você gosta, e tirar esses projetos que estão há tanto tempo no papel e conseguir conquistar os seus sonhos. Foi exatamente isso que aconteceu com essas minhas alunas. Muita gratidão, desempenho nos simulados do ENAD. Obrigada mesmo pelo seu trabalho, você não sabe como está fazendo diferença na minha vida. Essa minha aluna, pessoal, já havia prestado outros simulados do ENAD, que é uma prova muito importante que ela ia fazer no final do ano, e que para ela tinha um peso muito grande, inclusive na questão dos estudos, né, de premiação, de bonificação, e eu fiquei muito feliz com que esse resultado que vocês estão vendo na tela, que ela praticamente gabaritou esse simulado do ENAD, uma nota que ela não tinha tido antes, e que depois do acompanhamento, da mentoria, ela conseguiu se organizar, melhorar na vida profissional, na vida acadêmica e na pessoal. Inclusive, essa mesma aluna conseguiu o primeiro lugar em um concurso público e foi um motivo de muito orgulho aqui, porque realmente fez uma diferença enorme na vida dela. Essa minha outra aluna aqui mostrou que a rotina de manhã planejada salva a casa dela. Então, todos os dias, depois de muita ajuda, de muita conversa, da mentoria, de todas as técnicas, ela consegue ter uma rotina muito mais tranquila, muito mais calma e cumprir as tarefas que ela precisa. E aí ela até coloca aqui, né? Minha casa nunca mais ficou caótica. Essa é minha outra aluna, uma querida,
conseguiu organizar a vida dela e, inclusive, servir como exemplo para o filho dela, que também é TDAH. Então, por meio do exemplo, ela conseguiu também permitir, né, que ele tivesse uma vida mais tranquila, mais organizada, que ele conseguisse melhorar o desempenho nos estudos também. Então, ela escreveu aqui a maior vitória do mês e, com certeza, essa vitória também foi minha, porque eu fiquei tão orgulhosa que, por meio do exemplo, ela conseguiu fazer com que o filho dela seguisse esses passos e começasse a lidar melhor também com as questões do TDAH. E essa minha outra aluna aqui falou assim: minha vida estava muito desorganizada e agora com a mentoria ela está bem mais salubre. É uma expressão um pouco menos conhecida, né, que ela é do Sul, mas quer dizer que agora ela está muito mais leve, muito mais saudável, muito mais organizada de fato. E aí, por último, essa minha outra aluna aqui, né, fiquei muito surpresa comigo mesma. Eu ainda consegui continuar trabalhando, né? Ela falou sobre alguns imprevistos que aconteceu nesse dia e ela conseguiu terminar de fazer as tarefas dela, algo que não era comum na vida dela antes da gente começar esse trabalho juntas. Então, para mim, esses depoimentos são mais do que gratificantes, são vitórias que eu também partilho e que realmente têm feito muita diferença na vida das meninas. Então, durante toda essa semana, você vai aprender a como criar uma rotina mais produtiva, mais equilibrada e ainda lidar de maneira mais leve com o seu diagnóstico. Ou possível diagnóstico, caso você não tenha laudo fechado. Aqui a gente está considerando somente sintomas, sinais e os prejuízos desses sintomas, né, que acontecem no dia a dia. E na aula de hoje eu vou te mostrar quais são os principais erros que toda mulher TEA ou TDAH comete na sua rotina e tem a falsa impressão de que nenhum método, nenhuma técnica funciona com ela. Mas não antes de eu te contar como eu descobri essa metodologia. Bom, Ellen, mas afinal você é TDAH, você é TEA, você tem ansiedade, o que você tem afinal? Meninas, eu sou TDAH e eu costumo falar TDAH primeiro porque foi o meu primeiro diagnóstico e eu sou TEA porque foi o meu segundo diagnóstico. Então, eu sou uma TDAH dentro do espectro, ou seja, eu tenho TDAH e autismo. Então, desde muito pequena, eu apresentava sinais claros que eu tinha uma neurodivergência, que o meu cérebro funcionava de uma maneira diferente. Eu apresentava uma sobrecarga sensorial, seletividade alimentar, problemas com interação social, problemas sensoriais com texturas, odores, sons, principalmente com texturas de roupa, etiqueta, cobertores, roupas de cama, sempre foram um terror para mim. Como eu falei, eu tinha dificuldades de interação social, principalmente com crianças da minha idade. Possuía o déficit de atenção, a hiperatividade mental, estereotipias, que para quem não sabe são aqueles movimentos regulatórios, além de muitas dificuldades de aprendizagem durante o período escolar. Nossa, Ellen, por que ninguém percebeu isso antes? Como assim você só foi diagnosticada muitos anos depois? Apesar de ter tudo isso, eu era uma criança muito tímida, muitas vezes muito introvertida, e eu tinha sim algumas habilidades ruins, entre aspas, e outras muito boas. Então as minhas notas na escola eram muito discrepantes, a ponto de tirar 2 numa matéria e 10 na outra. Então meio que os professores acabavam ignorando o fato de eu ter essa discrepância de nota, porque eu conseguia me esforçar e acompanhar as outras crianças. As demais características foram associadas à minha personalidade. E por eu ser uma criança muitas vezes mais quietinha, foi difícil conseguir esse diagnóstico durante a infância. Ao longo da infância, eu sofri muito bullying, como a maioria dos TDAHs e dos autistas. Você deve imaginar que a interação com outras crianças não era muito boa e, por conta das minhas diferenças, era mais difícil ser aceita nesse ambiente. Toda essa adaptação sempre foi difícil e, acredite, essas dificuldades permaneceram na adolescência e na vida adulta. Claro que eu tive uma melhor adaptação durante a adolescência, acabei encontrando a minha turminha, né, amigos que eram mais parecidos comigo e que, inclusive, anos depois descobri que também eram TDAHs, que também eram autistas. Mas eu acreditava que essas dificuldades com o tempo poderiam melhorar, que era algo exclusivo do ambiente que eu vivia. Mas eu me enganei. Da adolescência para a vida adulta, todas essas características, principalmente sociais e sensoriais, não melhoraram.
E isso me gerava cada dia mais frustração e falta de identidade, porque eu sabia que eu não era como as outras meninas e raramente eu conseguia me encaixar em padrões impostos. E com o tempo, essas dificuldades se transformaram em sintomas físicos. Dores de cabeça, dores nas articulações, cansaço extremo, uma série de alergias e intolerâncias que eu não tinha quando era mais jovem e com o tempo acabei desenvolvendo. Com isso, eu desenvolvi ansiedade e depressão. Até esse momento que eu tô te contando, eu não tinha um diagnóstico nem de TDAH e nem de TEA. Foi aí que no ensino médio, época bem conturbada, adolescência, aquela chuva de hormônios, pré-vestibular, que foi no ano de 2013, eu resolvi procurar ajuda médica em relação à depressão. Eu não tinha certeza se eu estava em depressão, eu só tinha os sintomas, então foi aí que eu resolvi procurar um psiquiatra e eu fui diagnosticada com depressão de fato e com ansiedade. Nessa época, o médico também pediu uma avaliação neuropsicológica e eu fui diagnosticada com TDAH. Eu iniciei os testes com 16 para 17 e terminei com 18, então o meu diagnóstico já foi considerado tardio no caso do TDAH. E aí eu tive um sentimento de que, nossa, finalmente eu tinha algo que explicava a sensação que eu tinha de não me encaixar, dos meus sintomas, das minhas dificuldades. E apesar do TDAH explicar muito dos meus sintomas, né, do meu quadro geral, eu tive melhoras significativas em relação aos sinais do TDAH e aos sintomas da depressão. Eu comecei a fazer o tratamento, todo acompanhamento, mas eu não entendia de fato o que o TDAH significava na minha vida. E apesar de ser muito nova na época, o meu diagnóstico já foi considerado tardio, como eu falei para vocês, o que me causou alguns prejuízos funcionais na vida adulta. Então eu tive sim que aprender a lidar com o TDAH e mudar completamente a minha rotina e o meu estilo de vida. Se eu quisesse colher bons resultados, eu precisava realmente mudar. Não era só questão de medicação, não era questão de ir na consulta, de fazer somente o acompanhamento psicológico, eu precisava mudar de estilo de vida. Foi aí que eu comecei a estudar e me aprofundar sobre TDAH. E sobre mim, né? Porque eu costumo dizer que foi um baita de um processo de autoconhecimento. Eu tive que aprender a estudar, a trabalhar, a interagir e a me organizar, adaptar a minha rotina e a minha forma de aprender também. Foram anos tentando sobreviver em um mundo feito para neurotípicos, ou seja, pessoas que não têm o transtorno. E mesmo com esse diagnóstico fechado do TDAH, eu sentia que ele, no fundo, não explicava todo o meu jeito de ser, principalmente quando eu conversava com outros TDAHs, que eram só TDAHs. E foi nesse ano de 2022, com 26 anos, uma mulher adulta, pós-pandemia, pós-faculdade, pós-graduação, pós-casamento, pós-depressão, que eu me descobri uma mulher autista. Olha, eu vou te contar, o meu alívio quando eu soube do TDAH foi grande, mas o alívio que eu senti pós-diagnóstico de autismo foi inexplicável. É como se tivesse passado uma onda por cima de mim e levado toda a culpa, toda a estranheza, toda a falta de identidade, todas as questões mal resolvidas que eu tinha ao longo dos anos. Lá atrás, quando eu contei do meu diagnóstico de TDAH, eu comentei com vocês que eu fiz a avaliação neuropsicológica. Naquele momento, eles não cogitaram o autismo porque eu me comunicava teoricamente bem, eu olhava nos olhos, aparentemente eu não tinha estereotipias e eu era uma pessoa funcional. Infelizmente, naquele momento, o autismo foi descartado, sendo que eu já poderia ter sido diagnosticada naquele momento juntamente com o TDAH e evitado várias situações que eu tive que enfrentar durante esses 10 anos de diagnóstico. Além disso, existem muitos estudos que evidenciam a diferença clara nos sinais e nos sintomas entre o autismo feminino e o autismo masculino. O que dificulta esse processo diagnóstico também é que muitas meninas, mulheres, adolescentes, são diagnosticadas tardiamente por conta de uma habilidade que a gente chama de masking. E o que seria o masking? É literalmente mascarar sintomas e sinais, estereotipias, o seu jeito de ser, falar e viver perto de outras pessoas. É como se a gente estivesse o tempo todo tentando mascarar essas características e tentando imitar características que são mais aceitas pela sociedade.
E isso não se atribui somente a jeito, e sim à aparência física, a forma de falar, a forma de conversar e muitas vezes a forma de sentir. Então, por conta do masking, é um pouco mais difícil você fazer o diagnóstico de autismo em meninas e em mulheres adultas. E por conta dessa falta de estudos e experiência desses profissionais, eu não tive o meu diagnóstico de autismo, acabei tendo agora na vida adulta. Então, o meu diagnóstico é de TEA Suporte 1, e esse é um dos principais motivos que as meninas, mulheres, são tão subdiagnosticadas. Existem pesquisas que falam que a cada uma mulher diagnosticada com autismo, 7 homens são diagnosticados. Por esse motivo, você provavelmente pode conhecer mais meninos ou homens autistas do que mulheres. Um dos motivos também que me fez procurar pelo diagnóstico de autismo eram as características que eram muito evidentes, essa sensação de o TDAH não explicar tudo e o fato de que muitos anos, em muitas consultas, eu fui diagnosticada com vários outros transtornos secundários, o que também é muito comum em mulheres autistas. Então, muitas vezes é diagnosticada com ansiedade erroneamente, às vezes depressão, às vezes transtorno de personalidade. Então, essa série de diagnósticos também colaboram para que você tenha uma demora no fechamento desse diagnóstico central, que é o TEA, que é o autismo. No meu caso, eu passei por vários diagnósticos diferentes ao longo dos anos. Para mim era muito frustrante, porque em cada momento da minha vida eu apresentava uma dificuldade diferente e quando eu ia ao médico era um transtorno diferente. Então, apesar do estigma, do peso e do preconceito das pessoas, ter sido diagnosticada autista nesse ano mudou minha perspectiva em várias áreas da minha vida. Inclusive, me trouxe um senso de identidade, é como se eu tivesse me olhado pela primeira vez no espelho e reconhecido quem era Ellen. Pela primeira vez, eu senti que eu estava vendo verdade em mim, porque uma coisa muito comum também entre as mulheres diagnosticadas tardiamente é a síndrome da impostora. Então, para mim, isso sempre foi muito forte. Então, pós-diagnóstico de autismo, apesar de todas as consequências desse diagnóstico, para mim, foi realmente um momento de libertação. E eu não falo isso querendo romantizar o transtorno de forma alguma, eu falo isso realmente porque eu procurava por respostas e independente do transtorno que fosse ou do nome que fosse, eu queria respostas e eu queria saber como lidar com isso. Mesmo que não fosse autismo, eu já estaria feliz somente pelo fato de me reconhecer. Mas mesmo antes de eu suspeitar, do autismo, lá em 2018, eu já trabalhava com mentorias de estudo e de organização para pré-vestibulandos e concurseiros, então eu vim do ramo de vestibulares. E a maioria dos meus alunos eram TDAHs, eram dislexos, eram TEAs. Eu ajudava eles se organizar, se planejar, montar rotina, preparar cronogramas para provas e concursos. E eu atuei bastante tempo no setor privado da educação, principalmente no ramo de pré-vestibular. Então, eu tive muito contato com esses alunos, e as suas peculiaridades, principalmente relacionadas a dificuldades de aprendizagem. Além disso, eu posso dizer que tudo que eu ensino, eu aplico na minha vida. Pois a grande motivação dessas adaptações, dessas técnicas que eu passo para vocês, foi devido à minha necessidade de se adaptar e de se enquadrar. Ou melhor, acompanhar os demais alunos, colegas de trabalho, entre outras pessoas. Então, eu sempre precisei adaptar a minha rotina. Eu descobri na organização uma liberdade e uma forma, acho que ponte, entre o meu eu inseguro e cheio de dificuldades e até mesmo limitações, bem entre aspas, e o meu eu literalmente fora da caixinha e pronto para conquistar o que desse e viesse. E graças a essas experiências eu desenvolvi essas metodologias de organização para pessoas principalmente TDAHs e TEAs. Pois eu percebi que uma das grandes dificuldades, falando por mim, e pela experiência que eu tenho com as minhas alunas, é manter o equilíbrio no processo. Ou seja, ser intensa demais ou não fazer nada, oscilar entre não manter o interesse em determinada tarefa ou se tornar totalmente obcecada por aquilo.
Então, o meu objetivo aqui é realmente mudar a realidade de vocês e mostrar que o melhor jeito de se organizar é aquele que funciona para você, que atende às suas necessidades e não o que dizem que é certo. Então, bora lá falar de conteúdo? E antes da gente começar a nossa aula, o nosso conteúdo de fato, eu gostaria de explicar para vocês como vai funcionar esse evento. Nós teremos 3 principais aulas, a primeira sendo essa que você está assistindo, a segunda aula na próxima quinta-feira, dia 1º de dezembro, e a terceira aula, sábado, dia 3 de dezembro. Além disso, nós teremos 2 lives nessa semana, que serão lives bate-papo, tira dúvida sobre todo o conteúdo que a gente vai ter durante essa semana. E a primeira live já é amanhã, quarta-feira, dia 30 de novembro. E a segunda live será dia 4/12, no próximo domingo, que também será a nossa live de encerramento da semana Saindo dos Extremos. Então eu quero que você reserve na sua agenda essas datas, esse tempinho especial para você aproveitar todo o conteúdo que a gente for passar nessa semana. Estamos combinadas? Então bora lá falar dos principais erros que você, mulher TDAH, TEA, pode estar cometendo na sua rotina. Então o primeiro erro é ir de um extremo ao outro na organização. Ellen, como assim? Gente, vamos lá. Eu escolhi esse primeiro tópico para falar um pouquinho, porque eu acredito que um dos maiores problemas de uma pessoa neurodivergente é saber lidar, de fato, com esses extremos da rotina, né? Então, por exemplo, eu sendo TDAH até lido na pele com os 2 transtornos, que em muitos momentos eles se contradizem. É como se fosse realmente uma guerra, né? Um cabo de força. E aí eles se contradizem também nas dificuldades, nos sintomas, nos sinais, e em alguns pontos eles convergem e nesse momento o sintoma, né, fica muito aflorado, principalmente quando a gente está falando de desorganização e hiperfocos, tá? Então eu costumo brincar assim, né? Enquanto o meu TDAH é super desorganizado, né, devido à disfunção executiva e empolgado demais para realizar novos projetos, o meu lado TEA, que é o mais rígido, que também está relacionado à questão da rigidez cognitiva, é apegado a rotinas extremamente bem definidas, bem planejadas e até mesmo rígidas. O que eu quero dizer com tudo isso, gente, é que tentar estruturar, né, a sua rotina baseada nos extremos é algo muito perigoso e desgastante de se fazer, né? Então, oscilar entre a desorganização e o extremismo na organização não te torna funcional, tá? Mesmo que você seja hiperorganizado, em algum ponto, em alguma área da tua vida, deve estar trazendo muito prejuízo, tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Logo, então, organizar, planejar, né, milimetricamente o dia e a sua semana não é uma opção real e funcional, principalmente quando se é neurodivergente. Por quê, pessoal? Além de engessar, a tua rotina, vai trazer muitos prejuízos emocionais e quando você tiver imprevistos, ou por qualquer outro motivo ou força maior, você não conseguir cumprir esse planejamento extremo, basicamente só vai te gerar desconforto. E é uma das últimas coisas que a gente quer que você sinta em relação ao teu dia a dia e à tua rotina. Já o nosso outro extremo, que atende muito essa vibe deixa a vida me levar, que eu brinco que o TDAH acaba indo mais por esse lado, também não é saudável, porque não te traz previsibilidade, não te traz planejamento, não te traz conforto e muito menos segurança em atender necessidades e prazos. Além de influenciar diversas áreas da tua vida, e tornar a sua rotina disfuncional, pois dificilmente você vai conseguir finalizar projetos e manter uma consistência necessária para atingir essa rotina equilibrada que a gente tanto fala aqui. Para nós que somos neurodivergentes, gente, é muito importante conseguir manter, uma rotina equilibrada, trazer uma certa previsibilidade, praticidade, para que a gente tenha tempo e autocuidado para lidar com o nosso diagnóstico, sem deixar de lado, essas esferas que são mais importantes da nossa vida, sendo ela pessoal, geral, profissional, algo que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente.
Então, gente, não caia nessa falácia, tá? De deixar a vida acontecer, de ir lidando com o que aparece, que o melhor jeito de performar a sua rotina é lidar com os imprevistos quando eles surgem. Geralmente isso traz mais ansiedade e mais prejuízos, tá bom? Então, organizar demais ou organizar de menos traz igualmente prejuízos para a tua rotina. Então, tem essa frase bem fincada aí na tua cabecinha. O segundo erro mais comum é o excesso de objetos no ambiente, tá? Esse erro, gente, é muito comum de ocorrer com essas pessoas que estão nesses extremos da organização. Então, o que eu costumo falar, né? Que o excesso de informação, né, excesso de elementos no teu ambiente e o cuidado com o ambiente, a limpeza, a manutenção, ela reflete diretamente no teu estado mental, estimulando, né, ou minando de fato as ideias e esses processos criativos que muitas vezes a gente precisa. Seja na casa, quarto, escritório, né, ou qualquer tipo de ambiente no qual você passe muitas horas do teu dia e realize tarefas, né, e compromissos naquele ambiente que precisam de uma reflexão cognitiva maior, é fundamental que você tenha um bom desempenho e não se sinta sobrecarregada, né? Então, eu costumo brincar com as meninas também, né, com as minhas alunas, que gente, ambiente bagunçado é igual a mente bagunçada. Ambiente bagunçado, mente bagunçada, tá? Levem isso para a vida de vocês. Às vezes, a questão da produtividade não está ligada literalmente ao teu comportamento, e sim ao ambiente físico que está em torno de você. Então, antes de qualquer tipo de técnica, método de organização, a gente tem que aprender a identificar o que a gente tem que mudar nesse ambiente, se livrar desse ambiente, modificar, para conseguir aplicar qualquer outra técnica depois disso. Então, muita atenção à limpeza geral, né, gente? Muito pó, restos de comida, embalagem, papéis jogado. E em relação à questão de tempo, né? Ellen, eu vou demorar muito tempo para fazer isso. Gente, pode ser que se você tá nos extremos da rotina, agora, neste exato momento, você tenha que dedicar uma energia um pouco maior para colocar as coisas no lugar. Mas como a gente também vai falar mais para frente, a manutenção ela é muito importante para que você gaste pequenas doses de energia diariamente para fazer o mínimo para te deixar confortável naquele ambiente. Então, aquele autocuidado, aquele zelo que eu comentei com vocês um pouquinho antes na aula, já economiza esse tempo que vocês vão ter que gastar diariamente para dar a manutenção nesse ambiente, tá? Então, cabe aí pesar o que vale mais a pena, a tua produtividade, a tua qualidade de vida, ou você gastar uma pequena dose de energia para deixar essas coisas mais agradáveis, né, e mais zelosas, certo? E aí, gente, o outro ponto em relação ao excesso de informações é literalmente o desapego, né? E eu costumo brincar que a gente pode até entrar na questão do minimalismo aqui, e eu não tô falando como filosofia, como movimento de vida, mas literalmente desapegar de coisas que você não usa. E essas coisas podem ser físicas, objetos, roupas, papéis, livros, tudo que você não usa mais, que não te serve mais, ou que por algum motivo você não precisa ter por perto, até mesmo informações, tá? Que é algo mais subjetivo. E nessa parte específica eu me identifico muito, né? Porque como uma boa neurodivergente, TDAH, TEA que sou, eu tenho uma propensão a acúmulo. Principalmente se esse acúmulo for ligado a algum hobby meu, algum hiperfoco. Então, eu tenho muito cuidado ao comprar algo, ao colocar algo dentro de casa. E aí, eu costumo fazer uma regrinha básica que eu vou ensinar aqui pra vocês, que é assim, gente, quando entra um objeto na minha casa, 3 tem que sair, tá? Então, um entra e 3 sai. Sempre, para que eu tenha sempre uma folga no questão de espaço e também de organização em relação a esses objetos, tá? Então, dessa forma, eu sempre tenho espaço, eu consigo ajudar outras pessoas vendendo, doando, me desfazendo desses objetos. E aí, nesse ponto, gente, que eu falei que eu me identifico, eu acabei parando de colecionar muitas coisas, né? Coleções repetidas, acúmulo de objetos que não me traziam alegria, que não me traziam conforto e que às vezes era um hobby tão passageiro que só servia para acumular a minha casa. Então a gente tem que ter muita atenção nesse ponto, tá bom? Então, só finalizando essa questão do excesso de informações, elas podem ser mais subjetivas, mas na maioria das vezes são objetos físicos realmente que a gente acaba acumulando e deixando de forma que o ambiente se torne um opressor pra gente.
Terceiro erro, tentar arrumar tudo o tempo todo. Terceiro erro, gente, particularmente também eu sempre me senti muito sobrecarregada quando o assunto era organizar a casa, né? E, sinceramente, eu não consegui encontrar uma motivação e sentido de manter tudo arrumado até eu ter o meu cantinho, a minha casa, o meu apartamento só pra mim e eu perceber a importância dessas coisas. Então, até eu ir morar sozinha, né, e ver como a falta da organização era prejudicial pra mim, pra minha saúde, eu entrei, assim, quando eu vim morar sozinha, numa pira de querer arrumar tudo o tempo todo. E aí, nesse processo, eu já não encontrava mais tempo pra mim, pras outras pessoas, eu não separava direito a minha agenda, as minhas tarefas, então parecia que eu estava fazendo sempre a mesma tarefa. E aí, quando a gente fala de tarefas, né, a gente tem claramente uma divisão, que são as tarefas cognitivas e as tarefas mecânicas. No caso das tarefas cognitivas, elas exigem um pouco mais de raciocínio e atenção para serem cumpridas. O que é? Trabalho, estudo, às vezes cozinhar precisa de um pouco mais de atenção, mas geralmente você precisa de um raciocínio um pouco mais aflorado. Nas tarefas mecânicas, passar pano, guardar a louça, lavar a louça, arrumar a cama, você consegue fazer por vias neurais mais automáticas. Então, você tem um gasto de energia um pouco menor. A questão aqui é que, em relação às tarefas mecânicas, elas trazem um sentimento pra gente quase que de incapacidade, porque a gente faz essa tarefa e daqui meia hora ela precisa ser feita novamente. Então, se você não tiver um bom planejamento, principalmente em questão de quando fazer, como fazer essas tarefas, você vai tentar fazer todas elas ao mesmo tempo e o tempo todo, que é justamente o nome do erro aí. Então, até para tarefas simples, recorrentes, principalmente de cunho doméstico, né, mecânico, que eu costumo brincar, a gente precisa de agendamento e planejamento para não desperdiçar tempo e se sentir sobrecarregada, tá? Aprendi isso, gente, da pior maneira, sentindo na pele, e eu realmente, quando eu me mudei pra cá, eu falei, gente, eu não vou dar conta, eu não consigo, as coisas não param de aparecer. Hoje em dia, eu lido bem, graças a Deus, tudo foi pro lugar, mas a gente muitas vezes não pode menosprezar tarefas, principalmente relacionadas ao cuidado doméstico. Mas na nossa segunda aula eu vou te mostrar algumas técnicas que podem te ajudar a não cometer esse erro aqui, tá bom? Quarto erro, querer fazer tudo de forma perfeita. Muitas vezes o perfeccionismo é apresentado como qualidade, né? E entenda bem o que eu vou dizer para vocês aqui, tá? Eu não estou dizendo que você deve ser desleixada, que você não precisa se preocupar com os detalhes e que não precisa fazer as coisas bem feitas, tá? Eu estou falando aqui que qualquer tipo de excesso pode sim trazer prejuízos. Inclusive é o nome da aula, né? Na verdade, é o nome do evento, Semana Saindo dos Extremos. Aqui a gente não quer exageros, a gente não quer extremos. Você sabia que o perfeccionismo, muitas vezes, ele leva à procrastinação? E eu vou te mostrar como. Por exemplo, eu vou te mostrar alguns problemas que esse perfeccionismo pode acarretar e te impedir de ser mais produtiva, né? O que esse perfeccionismo no dia a dia, seja ele na vida pessoal ou no trabalho, pode acarretar? Lentidão em processos, né? Então, você vai demorar mais tempo para conseguir fazer aquela tarefa, aquele compromisso, né? Aquele trabalho, ou terá que refazer mais vezes aquela mesma tarefa por insegurança. Então, essa lentidão de processos também leva à insegurança, tá? Maior tempo gasto, então, quanto mais tempo, mais esforço, mais energia, mais estresse. Dificuldade em trabalhar e conviver com outras pessoas, isso afeta o convívio pessoal. Dificuldade em assumir uma postura de liderança na sua vida, logo será cada vez mais difícil contornar situações e aprender lições, porque você vai estar tão preocupado em alguma parte do processo que você não terá a visão geral, a visão completa, e será mais difícil de você assumir a liderança quando surgir uma oportunidade. E aí, como eu costumo falar nas mentorias com as minhas alunas, o perfeccionismo quase sempre, quando não vigiado, leva à procrastinação intensa. Quinto erro, usar mais de uma técnica ou não saber se essa técnica é a mais adequada para você. E aí, gente, eu juntei dois erros, na verdade, aqui de forma bem polêmica, né? Gente, claro que falando de organização, falando sobre mentoria, né? Sobre estilo de vida realmente,
Eu sou super a favor de vocês agregarem métodos, agregarem técnicas, né? Ter cada vez mais conhecimento sobre o assunto, né? Porém, quando a gente fala de aplicar técnicas, gente, a gente tem que tomar um certo cuidado para não misturar técnicas que não se complementam, tá? E que não geram resultados na rotina. Então, imagina que a técnica ou método de escolha funciona como uma engrenagem de fato na sua rotina. Logo, ela vai precisar de uma força aplicada nela para movimentar essa máquina chamada rotina. Então, se você pode melhorar o desempenho dessa máquina com outra técnica auxiliar, com mais foco, com mais atenção, com mais energia, maravilha. Agora, se você não souber qual aplicar essa técnica, né, em uma determinada área da tua vida, não vai se encaixar da maneira correta, fazendo dar só problemas nessa máquina chamada rotina. Então, é provável que seja uma perda de tempo e que você acabe se atrapalhando ainda mais. E aí, nesse caso, pessoal, existem alguns tipos de técnicas, né? Técnicas centrais, que são de cunho mais central, técnica mãe, que a gente costuma falar, e técnicas auxiliares e complementares. As complementares geralmente servem para rodar melhor essa técnica central, e as técnicas auxiliares são meio que independentes. Então, muitas vezes elas podem até colaborar para o processo, ou, se não usado da forma correta, podem prejudicar o processo. Então, a primeira coisa, qual é a área da vida que eu vou aplicar, como eu vou fazer isso, e se eu vou usar alguma técnica, eu já levei em consideração os pontos que são mais importantes para aplicar essa técnica? Além disso, essa técnica é adequada para o meu estilo de vida e a tarefa no qual eu quero aplicar ela? Então, são pontos que você deve pensar, né, e avaliar antes de sair aplicando tudo que você vê por aí na internet de forma aleatória. Sexto erro, pessoal, anotar compromissos importantes. Ué, Ellen, como assim? Gente, sexto erro, muitas vezes ele é responsável por te fazer sentir que seu planejamento não é eficiente. Porque ele faz te lembrar de compromissos muito grandes, como vocês estão vendo aí na tela, mas não te permite cumpri-los de maneira adequada. Não te gera tempo de qualidade nas outras áreas da vida e por isso que você está sempre correndo e lidando com os desmoronamentos da rotina. Gente, será mesmo que no planejamento só importa compromissos e tarefas grandes? Tudo que é muito importante a gente tem que anotar? Já pararam para pensar nisso? Então, saber montar um planejamento, pessoal, é tão importante quanto saber executar esse planejamento, tá? Então, com isso, você vai economizar muito mais tempo e também vai garantir bons pontinhos aí de desempenho no seu dia a dia. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Sétimo erro, comparar a sua rotina com as outras pessoas. Gente, esse realmente ocorre com todos nós em níveis, fases e momentos diferentes da vida, tá? Nas mais variadas épocas, nas mais variadas áreas da vida aí, a gente sempre acaba sofrendo um pouquinho com esse erro, por isso que eu trouxe aqui, que é pra gente se atentar e tentar não se deixar levar por essas comparações, tá? A gente sempre tem a ideia de que a rotina, né, que a vida, que as conquistas das outras pessoas foram mais leves, mais rápidas, mais fáceis. Parece mesmo que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E muitas vezes parece que no vizinho tudo funciona melhor. Mas será mesmo? Será que você reconhece as engrenagens por detrás das conquistas de uma pessoa que se admira? Cada um tem a sua realidade, as suas condições momentâneas, para realizar ou aplicar algo. Então, na maioria das vezes, não adianta tentar seguir esses modelos se você não está disposta a pagar o preço por aquela conquista ou não levar em consideração as suas particularidades e as particularidades da pessoa no qual você está se inspirando. Por isso que muitas vezes quando a gente tenta modelar o planejamento de organização de alguém, não funciona com a gente, tá? Então, saber como funciona o cérebro de uma pessoa, o cérebro de um TDAH, de um TEA, faz toda a diferença na hora de você montar e aplicar as técnicas que você quer. Gente, aqui nada de errado de se inspirar ou modelar a outra pessoa, a rotina da outra pessoa. Né? Pegar só as coisas positivas, ver o que serve para você, mas a gente não pode deixar de considerar as nossas diferenças de vida, de funcionamento, de rotina e de realidade.
Então, nada de errado em modelar, desde que você considere as suas particularidades e faça as suas adaptações, tá bom? Bom, agora você quer saber como não cometer mais esses erros e estruturar a sua rotina da maneira correta, que realmente funcione para você? É exatamente isso que a gente vai conversar na próxima aula dessa semana. Mas ainda não acabou, tá, gente? Segura aí. Antes da gente terminar, eu gostaria de falar uma coisa, né? Talvez você ache que você já tentou de tudo, né? E na minha visão é um termo muito forte de se falar, né? Falar dessa maneira, que eu já tentei de tudo. Eu não sei nem mensurar isso. Eu mesma, por muito tempo, né, acabei repetindo na minha cabeça que eu já havia tentado de tudo sobre algumas situações da minha vida. E aí, quando eu falo isso, eu tô solidificando, literalmente, tá? Sem perceber que não haverá soluções, que não haverá mais mudanças, que não haverá mais possibilidades para o meu cérebro. É sempre importante que a gente tenha uma mentalidade de crescimento. E isso, gente, não significa aquela positividade tóxica que a gente costuma ver nas redes sociais hoje em dia. Não é sobre isso. Há 2 tipos de mentalidade. A mentalidade de crescimento, no qual a gente supera obstáculos, almeja por mudanças e possibilidades, e lida com os erros como forma de aprendizado, e a mentalidade fixa, no qual a gente solidifica ideias na cabeça e cultiva incansavelmente um sentimento de incapacidade. Então, isso não significa essa positividade tóxica, e sim aprender a lidar com esses erros, esses deslizes, né? E procurar a melhor forma de contorná-los. E isso se aplica quando a gente está almejando uma técnica, um método, uma rotina, um novo planejamento e visando uma melhor qualidade de vida, né? E cá entre nós, as opções são quase inesgotáveis quando a gente fala de adaptações na rotina. Então, enxergue a organização literalmente como uma ponte para você alcançar o que você quiser. Você não pode simplesmente desistir e continuar a vida dessa forma, achando que não tem inteligência, que não tem capacidade. Não dá. Durante toda essa semana, eu vou mostrar para você que é possível criar essa rotina produtiva, equilibrada, com pequenos passos. A única coisa que eu preciso é do teu comprometimento em estar aqui comigo em todas as aulas. E eu garanto que todo esse conteúdo que eu preparei para vocês será transformador. Agora adote para tua vida uma hashtag que para mim tem muito carinho e tem muita história envolvida, que é Eu estou no controle. Certo? Então, nessa aula eu te mostrei os principais erros que você estava cometendo na sua rotina e que estava te impedindo de ser realmente produtiva. Mas na próxima aula, na quinta-feira, eu vou te mostrar qual é o melhor jeito de você estruturar a sua rotina. Mas antes dessa aula, lembra que a gente vai ter uma live amanhã, tira dúvidas, bate-papo, lá no meu perfil do Instagram, que é o @sinapsecriativa. Agora, nesse exato momento, eu quero que você vá lá no meu Instagram e comente nessa postagem que está aparecendo na tela qual foi o erro que mais impactou em você. Qual é o erro que mais te incomoda e que você comete na sua rotina. Combinado? Por hoje é só, meninas, e a gente se vê na próxima aula.